E aí, Nação Celeste, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo aqui, sempre te atualizando sobre tudo que envolve Maiores de Minas. Vamos lá, nação, é o seguinte, né, 2 dias sem conteúdo, por 2 motivos diferentes, rapidinho, tá? Primeiro, data FIFA, então, consequentemente, com o Cruzeiro voltando a jogar só no dia 20, daqui a 6 dias, a gente vai ter realmente um período de notícias mais enxutas, então a gente acaba acumulando algumas coisas ou espera algumas informações extraordinárias para ter conteúdo. E uma outra coisa, rapaziada, eu fiquei aí basicamente nesses últimos 2 dias mais no médico do que aqui em casa. Segunda-feira, aquele futezinho de leves e o menisco foi para o saco. Então assim, eu tô caminhando, mancando basicamente, estou debilitado e acabou afetando aqui também a continuidade de conteúdos no canal. Justificado? Já peço então logo de cara aquele likezão, meta de 400 joinha, batemos todas as últimas metas aí do canal. Hype o vídeo, se inscreva, comenta bastante e compartilhe o nosso conteúdo. Vamos lá, Nação Celeste, primeira informação já tá na sua telinha, tá? Quero trazer aqui algumas notícias muito boas em termos de DM. Primeiramente, na sua tela, Matheus Henrique evolui. Calma lá, agora sim, ó. Deixa eu trazer a notícia correta aqui, porque eu acho que eu cliquei sem querer aqui numa outra informação. Vim aqui para uma informação do Botafogo, agora sim, né? Vamos lá, Matheus Henrique evolui em recuperação no Cruzeiro e deve voltar a jogar ainda em 2025. Meio campista deve voltar aos gramados pela Raposa em aproximadamente 2 semanas. Ele está tendo uma boa evolução. Isso aqui, rapaziada, é algo simplesmente extraordinário, né? Não imaginávamos isso. Aquele procedimento que era tão cauteloso, né? Com a fratura na costela. A gente imaginava que o Matheus Henrique fosse encarar, né, os gramados só no início do ano que vem, pensando que ele pode voltar aí na virada de novembro para dezembro. É basicamente falar, Matheus Henrique disponível nos principais jogos da temporada, semifinal da Copa do Brasil. Sensacional. E sabe uma outra notícia muito boa também? Wanderson, não importa se você gosta ou não gosta do Wanderson, se você acha que ele deve ou não ser titular, o importante é que é mais um jogador disponível, rapaziada, né? Tudo bem, assim como você, eu acredito que o Arroio tem mais capacidade para ser titular do que o Wanderson. Até tenho minhas dúvidas se seria do mesmo lado, porque o Arroio rende muito do lado direito, né? Mas levando em consideração que o Arroio é titular do lado esquerdo e o Christian lá do lado direito, né? Ainda assim, quem que é o reserva hoje imediato do Arroio? O Sinisterra, a gente não tem uma confiança física nele, né? A gente sabe que ele vem num procedimento cirúrgico muito importante, chegou no Cruzeiro para se recuperar, já se lesionou, é um cara que hoje não é muito confiável. Então você tem um Wanderson que tem uma temporada muito boa, independente de qualquer coisa, é uma temporada importante para que o Cruzeiro construiu até aqui, taticamente, principalmente com o Jardim. Cara, ter esse cara disponível é bom. E a notícia do Samuel Venâncio é de que o Wanderson ele vem tendo uma boa recuperação e por isso o atacante ele pode ficar disponível para a semifinal da Copa do Brasil. Então seria mais um reforço para esse período importante da temporada. A gente fica de olho e traz para vocês aí essas informações do DM do Cruzeiro também nos próximos conteúdos. Próxima informação, e agora a gente basicamente vai focar aqui em mercado da bola, porque já tem bastante informação surgindo em volta disso, tá? Primeiramente, uma notícia que envolve Matheus Pereira, até uma obviedade, né? Ele recebendo sondagens do exterior, no caso, né, para poder aí deixar o Cruzeiro, mas tudo indica que realmente ele vai renovar com o Cruzeiro. Para quem tá por fora, o contrato dele se encerra no dia 30 de junho de 2026. Então, na virada do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Mas ele já tem nas mãos um contrato de renovação com o Cruzeiro. Está sendo discutido e a tendência é que haja uma renovação, tá? Por hora, clubes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes consultaram o meia, que tem contrato então com o Cruzeiro, mas tudo indica que ele vai renovar com o Maiores de Minas, tá? Outra matéria que não vai ter tela para vocês, mas que eu vou dizer, que falou de um jogador sendo sondado é o Caio Jorge, né? E esse é chovendo molhado. Informação do GE,
tá? Desta sexta-feira, Caio Jorge é observado por alguns clubes da Europa e a tendência é de que haja propostas entre dezembro e janeiro. O Zenit da Rússia já demonstrou interesse, assim como o West Ham da Inglaterra. A Raposa não cogita abrir conversas por menos de 25 milhões de euros. Falando agora de chegadas, possíveis chegadas, nação. E essa informação é de um portal do Fluminense, Hora do Flu. Informação: Cruzeiro tem interesse no volante Fabinho, atualmente no Al Ittihad, né? A mesma equipe lá do Benzema. O jogador tem contrato até o meio do ano e na Arábia já deu entrevista dizendo que gostaria de voltar ao Brasil. Inclusive ele foi convocado agora, né, para a seleção brasileira do Neida, né? Do Neida. Porque o Casemiro hoje é o titular, ele voltou a jogar bem, performar bem na Europa, tava vivendo um bom momento no Manchester United. E aí, ele até foi perguntado na convocação anterior se tinha algum jogador que poderia ser convocado com as características parecidas, e ele falou o Fabinho. E aí parece que o Ancelotti ouviu isso e convocou ele para essa data FIFA, que lá inclusive o Fabrício Bruno está, né? Então o Fabinho, por exemplo, hoje ele é selecionável, tá? E aí, continuando na informação, o jogador já foi treinado pelo Leonardo Jardim na época do Mônaco e foi indicação do treinador. Inclusive, foi o mesmo que colocou o jogador como volante. O jogador está convocado para essa data FIFA. E aí, tem mais detalhes no vídeo, né, do pessoal lá do Hora do Flu. E um detalhe que eu acho que faz sentido essa notícia, nação. Hoje, qual é o reserva imediato do Lucas Romero? Seria o Wallace, só que o Wallace tem características diferentes, né? O próprio Leonardo Jardim falou que hoje o Wallace, ele é um cabeça de área. O Lucas Romero, ele é muito mais que um cabeça de área, né? Ele passou a ser um volante construtor. Ele consegue entregar hoje, né, uma solidez, não só no momento de destruição de jogadas, mas também no momento com a bola nos pés. O Fabinho é esse cara. O Casemiro, por exemplo, é esse cara, que é um volante de pegada, mas tem qualidade. O Felipe Melo sempre foi esse cara. Então, o Wallace não tem muito essa capacidade, palavras, não minha, do Leonardo Jardim, e o Fabinho se enquadraria para ser esse reserva imediato do Lucas Romero, ou ao contrário, o Fabinho chegar atropelando, né, dentro de campo, pelas suas boas atuações, virar titular e o Romero reserva, ou os dois jogarem juntos, aí não é problema meu, né, aí é problema pro Leonardo Jardim, mas bora aguardar. De certo modo, segundo a notícia, é um pedido do Leonardo Jardim a possibilidade de tentar contratar o Fabinho. E posso ser sincero? Cara, eu acho que seria uma boa. E assim, nem tentaria trazer agora na virada do ano não, a não ser que os caras lá liberassem de graça. Eu tentaria fazer um pré-contrato, assim como fizemos com o Matheus Cunha, com o Nezer Vidia Real. Eu tentaria fazer um pré-contrato para ele chegar no meio do ano que vem, né? Não sei o que vocês acham, mas se ele chegaria a custo zero, e aí ele mais com luvas e salários, né? Que seria o maior gasto ali com ele. Bora para mais uma info aqui, nação. Essa também é muito importante, inclusive daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não, quando eu subir esse vídeo, ou o jogo vai estar a alguns minutos de acontecer, ou vai estar acontecendo, né? Segunda fase da Copa do Mundo Sub-17, Brasil e Paraguai, né? Se eu não me engano é Brasil e Paraguai. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Brasil e Paraguai. É isso mesmo, Brasil e Paraguai. E lá está o principal jogador da seleção brasileira, que hoje é o Felipe Moraes, que tá fazendo uma Copa do Mundo Sub-17 sensacional. E deixa eu trazer uma coisa pra vocês que talvez, de repente, a galera não se tocou. Hoje, a Copa do Mundo Sub-17, ela tem mais importância do que a Copa do Mundo Sub-20. Se você não se ligou, os principais jogadores, as joias, já estão surgindo com 15, 16, 17 anos. 19 e 20, se o cara ainda não estourou, pensando em futebol europeu, para esses caras, não estoura mais. A não ser que você já esteja lá e você seja um europeu. Mas um sul-americano da vida, ele vai estourar, de repente, provavelmente, antes dos 17 anos. Então, hoje, a Copa do Mundo Sub-17, ela tem mais importância comercialmente falando, a nível de esse cara é certeza ou não, do que a Copa do Mundo Sub-20, tá? Não é o que eu acho ou não acho, tá? Não é uma opinião ou não opinião, é só uma constatação. Dito isso, hoje o principal jogador desta seleção brasileira Sub-17, que classificou invicta para a próxima fase, 2 vitórias e um empate,
é o Felipe Moraes. Felipe Moraes, nosso jogador, tá? O Cruzeiro tá lá com 3 jogadores. Tem o Pedro e o Vitor Hugo. Vitor Hugo também é titular, zagueiro, tá? Então o Pedro reserva, Vitor Hugo zagueiro titular, que é o Vitão, e o Felipe Moraes. E aí, rapaziada, o Felipe Moraes tá encantando a todos. Por exemplo, né, o Chelsea demonstrou interesse no jogador, informação do principal portal de transferências, né, do Chelsea, que é o Chelsea Transfer, tá? Um portal com quase 500 mil de seguidores, que traz a seguinte notícia: um brasileiro que todos estão adorando na Copa do Mundo Sub-17 é Felipe Moraes. Jogador impressionante, técnica fabulosa, tudo nele. Ele realmente se destacou e chamou muita atenção. Não que os clubes não o conhecem, mas ele completou apenas 17 anos agora em agosto. Ele é um jogador que impressionou o Chelsea. Vou repetir. Ele é um jogador que impressionou o Chelsea. Ele se destacou. Um olheiro me disse que ele é um jogador majestoso, do tipo Kaká. Então é uma notícia, né, com lobby interno, né? Porque ele é um jogador que impressionou o Chelsea, é uma informação de alguém de dentro, lá do clube. Então assim, rapaziada, pode aguardar, tá? Que assim como Cauã Moraes, Cauã Prates, Kaique, Caio Jorge, o Felipe Moraes é outro que pode receber proposta a qualquer momento, assim como o Murilo Hickman. Esses caras, rapaziada, com esses caras todos que eu mencionei, dá pra fazer muita grana. Muita granagem, mas quer vender todos de uma vez? Não, não é isso. Estamos falando de jogador com 16, 17, 18, 20, 23 anos. Esses caras é o nosso futuro, rapaziada. É a sustentabilidade do Cruzeiro forte. Para um Cruzeiro sustentável acontecer, depende desses caras. Eu nem mencionei outros. O Neisser nem chegou no Cruzeiro, já teve proposta, segundo o Pinto, né? Que deu entrevista recentemente pro Samuel Venâncio. Então, assim, o Cruzeiro tá fazendo um trabalho muito interessante, que devemos colher os frutos financeiramente falando logo, logo. E que a gente também consiga colher os frutos dentro de campo, né? Imagina o Cruzeiro sendo campeão da Copa do Brasil, você vai ter, tá, garimpado nessa competição os 2 laterais esquerdos, Cauã Prates e Kaique. Você vai ter o Caio Jorge. Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. E nos próximos anos, que a gente tenha mais, né, mais nomes ditos nas campanhas de sucesso do Cruzeiro. Esses, por exemplo, que eu mencionei pra vocês anteriormente. O Vitor Hugo, que tá também lá, ele é titular, né? O Vitão é titular hoje na Copa do Mundo Sub-17. Na Copa do Mundo Sub-20 a gente teve jogadores do Cruzeiro também titular. Foram 2, né? Foi o Otávio e o Breno, o Bruno Alves, né? Acho que foi isso, me corrijam se eu estiver enganado. Teve outros que entravam no segundo tempo. Então, assim, o Cruzeiro, ele vem formando jogadores para esse potencial. Se vai vingar, aí, rapaziada, nem os próprios jogadores sabem, mas que tem um potencial, isso é inegável, tá? E bora aqui para a reta final do nosso conteúdo. Primeiramente, passar por isso daqui para mim saber a sua opinião. Eu vi muito portal, canal do Cruzeiro falando de Neymar no Cruzeiro. Já vou deixar bem claro aqui que eu sou totalmente contra, por qualquer motivo, razão e circunstâncias. Gosto muito do Neymar, gosto demais. Quem me conhece aqui no meu particular sabe o quanto eu sou fã, quanto eu já, por várias vezes, o Neymar é errado. Eu aqui o defendi, mas tá em um momento que o Neymar está indefensável. Eu não consigo mais defender o Neymar e a defesa que eu faço dele hoje é não falar dele. Ponto. Mas ouvi um portal do Santos falando que se o Santos cair, o melhor caminho pro Neymar seria o Cruzeiro, pelo projeto, pelo clube que hoje é a Raposa, aí ele teria chance de ser titular. Eu discordo veemente, cara. Acho que financeiramente não ia compensar. Tecnicamente o Neymar não se cria há muito tempo. Fisicamente ele não tá legal. E, cara, eu tenho minhas dúvidas se o Ancelotti pensa realmente no Neymar pra Copa do Mundo, tá? De verdade. E aí, ele não indo pra uma Copa, como é que seria o clima depois? Qual que seria o foco dele depois? Não sei, eu sou contra. Mas você opina, se você acha que seria uma boa para o Cruzeiro ou não o Neymar. Nem na capa eu coloquei o Neymar, tá? Para evitar aí algum tipo de sensacionalismo. Eu vi muita gente falando que de repente ele pode pintar no Fluminense. E pra finalizar o nosso vídeo, a bizarra notícia da semana. Rapaziada, eu não vou me alongar muito não. Se eu me alongar aqui, talvez eu vou falar besteira. Basicamente, como tá na capa, o crime compensa e foi mais uma vez provado essa semana, tá? Bruno Henrique, vocês já devem estar ligados o que ele fez.
E saiu agora o resultado, a sentença final. Multinha de 100 mil reais, absolvido. Não vai pegar os tais 12 jogos, que já seria uma pena muito ruim. Já seria uma pena baixa, tá? Mas nem os 12 jogos que ele poderia pegar, pegou. Então assim, tá livre pra continuar jogando, vai jogar a final da Libertadores, vai jogar a reta final do Brasileiro e vai continuar ali, de repente, fazendo o que fez, o que levou ele ao tribunal, porque se o que levou a uma multa de 100 mil reais, o que pode impedir ele de continuar fazendo o que fez? Ele vai lá voltar pro tribunal e a sentença vai ter que ser a mesma, né? Porque foi agora, porque vai mudar, né? Meses depois. Isso abre um precedente, inclusive, pra você, que de repente é jogador de futebol, fazer a mesma coisa. O resultado vai ter que ser esse. Tem que ser esse. Tem que ser isso aí. E que vários façam, tá? Porque já que é pra virar zona, que vire zona de verdade. Bora finalizar o vídeo desse jeito. Deixa o like, hype o vídeo. Eu quero trazer esse comentário do Ronolfo Schneider, jornalista da Band, no Jornal da Band, que eu acho que representa a minha indignação e talvez a sua. Comenta se você ficou indignado com o resultado do caso ou não. Tamo junto. Vem cá, presta atenção aqui rapidinho. Olha como o sistema é bruto, como diria o Capitão Nascimento no filme Tropa de Elite. O Bruno Henrique forçou um cartão amarelo. Tem uma denúncia da Polícia Federal, você vai mostrar aí as imagens, você vai ver que ele claramente força. Tenta chutar o Soteldo, discute com o árbitro de maneira assintosa, xinga, faz de tudo para tomar o cartão vermelho. Está mais do que claro. A Polícia Federal, em abril, denuncia o Bruno Henrique por fraude esportiva, corroborado pelo Ministério Público. Pede uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. Provas robustas, está tudo lá muito claro. E isso na justiça comum, vai caminhar ainda. Aqui a gente está falando de justiça desportiva, que não deu em nada, mas as provas são as mesmas. Ele combinou, tem mensagem combinando com o irmão dele, Vander, que ele ia tomar cartão contra o Santos. O Vander, a esposa, familiares fazem apostas volumosas nas bets. As bets percebem, avisam ao sistema, começa a investigação. Tá tudo lá, mais do que comprovado. É batom na cueca. Batom na cueca. O que termina? Primeiro deram 12 jogos, ridículo. Agora, mais nada, uma multinha, sei lá, de 100 mil reais, coisa de 3 dias no salário de quase 2 milhões do Bruno Henrique no Flamengo. Eu pergunto para vocês, por que o Aleph Manga, atacante do Curitiba, foi suspenso por quase 1 ano, 360 dias, por forçar um cartão amarelo? E o Bruno Henrique, com essa piada, pizza, sabe o que é isso? É Brasil, meu irmão. É o porquê? Porque tem por trás o Flamengo, belas bancas de advocacia, é o Bruno Henrique, é o tamanho todo, e o Curitiba que não tem esse tamanho, o Aleph Manga que não tem esse brilho, que não tem os bons advogados. É a mesma coisa que acontece pelo Brasil o tempo inteiro. Quem está no topo da cadeia e tem boas bancas, na hora de se defender, consegue mais tempo, penas mais brambas. O pobre, que está lá que não tem defesa, está com defensoria, a gente sabe como termina. Brasil, é uma piada esse desfecho, mais um da justiça desportiva brasileira.